Salve galera, que bom que você está aí, hein? Fico feliz com a sua presença, agradeço aí a todos que se inscreveram no canal e ajudam a divulgar esse trabalho. Vamos falar hoje sobre a monarquia, a ascensão e o começo do declínio dessa grande monarquia, sobretudo à frente aí, né, de Dom Pedro II. Ele então que de 1840 até 1889 vai comandar o segundo reinado. Então, nesse sentido, nós vamos falar um pouco sobre a ascensão, que vocês já viram ao longo desse processo, e também o movimento de queda. E, além disso, vamos falar um pouco da questão do caso Christie. Bom, vamos lá. Algumas coisinhas que a gente precisa retomar. Primeiro, a questão da maioridade, que foi um golpe apoiado pelos liberais. E aí a gente puxa uma outra questão aí, que é a questão da política. A política no Império, que era o jogo entre liberais e conservadores. A economia, que era a economia na mão dos donos de terra, das plantações, da exportação, sobretudo do café. Depois entramos na questão da modernização do Império, que vai se dar sobretudo a partir dos trabalhos de Barão de Mauá, e todo o investimento que era feito do café para o desenvolvimento das linhas férreas. Além disso, temos que lembrar da questão do trabalho escravo como base de sustentação dessa economia, a vinda dos imigrantes e o surgimento das primeiras indústrias na história do Brasil. Então esses pontos são fundamentais. Olha aí, ó, para não esquecer. O Brasil então vai quase que entrar numa guerra com a Inglaterra. Imagine vocês se o Brasil tivesse entrado nessa guerra. E por que essa quase guerra? Por conta de um embate com William Christie, que representava a Inglaterra na corte desde 1860. Então, veja, ele tinha uma representação diplomática, representava a Inglaterra na corte, e aí vai rolar uma briga, né? Uma briga entre William Christie e Dom Pedro II. E por que rola essa briga? Bom, há várias nuances, mas o que dispara, o estopim mesmo dessa confusão, foi a prisão de 3 oficiais ingleses que Christie achou algo absurdo. Quando ele fica sabendo, ele fala que absurdo, não pode prender os soldados ingleses, não pode se julgar os soldados ingleses. Quem tem que fazer isso sobre os ingleses é a Inglaterra. E aí ele considera isso uma ação ultrajante da monarquia brasileira contra a Inglaterra. E aí então ele vai fazer uma represália. O que ele vai fazer então? Ele vai pegar a esquadra inglesa e vai bloquear o porto do Rio de Janeiro. E além disso, ele vai prender 5 navios mercantes brasileiros. E por que ele pode fazer isso? Lá por causa da lei Bill Aberdeen, que permitia que se aprisionasse navios que estivessem fazendo o tráfico negreiro. Lembra do tráfico negreiro que fica proibido? E aí ele usa esse argumento. E para piorar, gente, a situação, ele se nega a participar da festa de aniversário de Dom Pedro II. Ah, coitado de Dom Pedro, né? Lógico, ele ficou muito triste, ué. Ele queria todo mundo lá na festa, lá no ano de 1862, mas o Mr. Christie, ele se nega a participar da festa. Dom Pedro fica furioso, muito bravo com isso, porque ele se sente humilhado. E aí, então, Dom Pedro vai romper as relações com a Inglaterra. Olha, pega lá e fala, agora eu não quero mais relação com você, Inglaterra. E rompe as relações com a Inglaterra, o que é um negócio muito ruim para ambos os lados. Sobretudo pensando na história do Brasil, que há sempre essa dependência da Inglaterra com o Brasil. E aí o rei belga, à época, ele vai fazer o papel de árbitro desse processo e vai dar causa ganha para o Brasil. Mas ainda assim, Dom Pedro mantém por 2 anos, galera, as relações suspensas com a Inglaterra.
Bom, além disso, tem um outro elemento que vai também ajudar a queda da monarquia de Dom Pedro, que é o crescimento da campanha da abolição, sobretudo a partir de 1865, com o fim da Guerra de Secessão lá nos Estados Unidos, entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, que vai culminar aí com a 13ª emenda na Constituição Americana que proibia a escravidão dos negros. Politicamente também Dom Pedro vai ter um problema seríssimo com os liberais. Por quê? Porque ele vai demitir do gabinete Zacarias Góes e Vasconcelos. O que esse Zacarias Góes e Vasconcelos fazia de importante? Ele fazia o papel de conciliação dentro da conjuntura política entre os liberais e os conservadores. Como isso se deu? Em 1868, o Brasil ainda estava em guerra com o Paraguai. Então, Dom Pedro faz isso e coloca como, digamos assim, para comandar o exército, Duque de Caxias, o que vai gerar uma insatisfação muito grande por parte dos liberais. Veja, então, essa ascensão da monarquia começa a ruir, começa a se corroer. Então, no próximo vídeo nós vamos ver aí sobre a Guerra do Paraguai. Espero que você aproveite este próximo vídeo, pois a Guerra do Paraguai ela é muito importante aí para a queda da monarquia brasileira e para a ascensão, por exemplo, da força dos militares. Até o próximo, um abraço.